Dizem que o homem não chora. Na verdade, o homem chora sim. Mas é interessante que o homem prefira engolir o próprio ranho ao invés de chorar. Porque isso cria um ideal de força, mesmo que de forma ingênua. E sim, o masculino é associado à força, a poder e à liderança. E se você é meio fraquinho, tu começa a ir contra essas ideias masculinas como uma maneira de autodefesa. Uma autoafirmação ao contrário. Como quem diz assim, eu não sou homem o suficiente. Logo, eu vou colaborar com a desconstrução desse ideal porque ele não está coerente comigo. Esse é você sendo covarde. Você preferindo adorar a fraqueza ao invés de tentar ser forte. Deixa um wake up aqui. Tu já se fez a pergunta que não tem resposta além de subjetividade, que é a pergunta o que significa ser homem, o que de fato é masculinidade. E essa pergunta ela não tem resposta e você vai ficar sempre na subjetividade, até porque o significado de ser homem vai mudar muito ao longo da vida. Ou, por exemplo, se tu tem 15 anos, o significado desse homem é uma coisa. E se tu tem 30 anos, o dobro da idade, o significado é outra coisa. O significado vai mudando ao longo da vida, assim como tudo vai mudando ao longo da vida. Imagina que você, dos 18 anos até os seus 28 anos, é o momento onde é que você tem mais força, mais energia, mais foco, mais concentração. Eu diria que é comum que essa seja a etapa da vida de crescer financeiramente, de construir conforto, construir estabilidade financeira. Se você tem o objetivo de adquirir riqueza, de ficar rico, de ganhar muito dinheiro, essa é a idade. Claro que dá para fazer antes disso e depois disso também, mas essa é a idade geralmente, né? Por causa da energia, seus níveis de energia. Para crescer, você precisa ter um certo grau de individualismo, um certo grau de egoísmo. Mas aí lá pelos 28, talvez você já tenha namorada, mas você começa a sentir que muda a sua relação com a sua namorada e você passa a ver essa pessoa não somente como uma amante, uma namorada amante, mas uma mãe dos seus futuros filhos, e você também começa a pensar nisso, começa a pensar em que você tem que prover segurança para sua família, para sua futura família. Até chegar o momento que você tem então de fato filhos, e aí chegou a hora de você parar de ser egoísta. Ou seja, existiu um momento da vida para ser egoísta. Existiu um momento na vida para voltar-se ao outro. Existe um momento da vida, sei lá, numa terceira idade, que é um momento mais estoico. Ou seja, tudo vai mudando, vai tendo essas mudanças, essas diferenças. E o significado real desse homem é como se ele fosse uma rocha bruta que você vai lapidando ao longo da vida, e quando você vira um homem 100% adulto, e 100% adulto significa não adulto em idade, não apenas o cara que se sustenta, mas o cara que é 100% responsável por si mesmo. Quando em todas as etapas e fases da sua vida você não é mais um garoto, e não depende mais de ninguém, nem emocionalmente, nem financeiramente, nem em nada. Quando você se tornou esse homem adulto, aí esse significado de ser homem ele vem à tona. E você percebe, independente do que você acredita, você percebe que você se faz homem no ato de servir, no ato de ser útil. Uma servidão muito bem direcionada, uma servidão consciente e não uma servidão gadal, como é feita ao longo da vida por homens mais burrinhos, menos instruídos. A cada camada você serve a uma coisa. Por exemplo, em uma camada você serve a si mesmo para a construção da sua personalidade, da sua individualidade, do seu indivíduo. Depois, em um ponto um pouquinho mais profundo, você serve a sua família. A sua alegria e satisfação pessoal, ela está em cuidar, proteger a sua força masculina. Ela tem que ser usada para ser útil, para proteção. Ou seja, a sua força, a sua potência masculina, ela está a serviço de alguma coisa útil. Ou seja,
você ser útil é uma coisa muito interessante, muito legal. Ou seja, nesse ponto, nessa camada, você serve a sua família, você dá proteção para a sua família, para as pessoas que estão ao seu redor, mulher, talvez até filhos. Se você continua evoluindo, continua indo fundo, você percebe em uma próxima camada que a sua servidão, a sua utilidade como homem, seja força física, seja intelectualidade, seja moralidade, seja qualquer coisa, vai servir talvez à sua sociedade. Então primeiro você serve a si mesmo para transformar-se em uma pessoa, depois serve a sua família, serve a sua sociedade. E pode me chamar de antiquado, né? Mas tem uma frase que diz assim, que o mundo das pessoas modernas ele é salvo pelas pessoas que se recusam a serem modernizadas, a serem atualizadas. Eu penso que o homem se faz homem quando ele é útil. Eu penso que nós devemos ser úteis para o mundo. Eu penso que, em primeiro lugar, o mundo ele não nos deve absolutamente nada. E mesmo o mundo não nos devendo nada, nós devemos muito para o mundo. E se nós não pagarmos o que nós temos que pagar para o mundo, um dia vai chegar a conta com juros, ou seja, pague para o mundo aquilo que o mundo te cobra em determinada fase da tua vida. Não fique evitando, não fique pulando etapas. Seja homem acima de tudo, assuma responsabilidades acima de tudo. Isso é o sagrado masculino.